Que a graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo esteja conosco mais uma vez. Hoje eu queria conversar com você sobre algo que pode acontecer na minha, na sua vida, na vida de qualquer pessoa. Pode haver mudanças de planos, porque os nossos planos, os nossos sonhos não são iguais aos de Deus, porque os sonhos e os planos de Deus são bem melhores do que os nossos. Às vezes nós sonhamos, planejamos, até contemplamos como vai ser bom aquele sonho que nós desejamos realizar. Mas às vezes, no percorrer da vida, nós mudamos de planos porque aquele não deu certo, ou não está dando certo, ou não vai dar certo. Por isso que é preciso a gente estar prontos, preparados para as mudanças que pode haver. Porque Deus, de repente, Ele muda aqueles planos, que Ele tem algo melhor para nós. E eu digo que isso é como se fosse uma reviravolta na vida da pessoa. Quando você sonha fazer isso, está determinado, está feliz e de repente consegue realizar. E no piscar de olhos, no estalar de dedos, aquilo ali não deu mais certo. Eu queria falar de uma pessoa que com certeza mudou sua vida, sua maneira de viver várias vezes. José, conhecido como José do Egito, né? José era ali o filho amado de Jacó. Era, foi e continuou sendo até um dia ele morrer, né? José era o filho amado de Jacó. E aí Jacó, agora mesmo sendo o filho amado, ele agora passou a ser um sonhador. José sonhava, José decifrava sonhos, José só não sabia quais eram os sonhos que Deus tinha para a vida dele. Então José agora passou a ser um sonhador. Ele sonhou um dia que ele e os irmãos deles foram procurar uns feixes de lenha. E ele disse para os irmãos dele que o feixe de lenha dele ficou em pé, se levantou. E os feixes dos irmãos se curvaram diante dele. E isso causou inveja, ódio, raiva. Os irmãos não queriam aceitar. Os irmãos até questionaram: por acaso nós vamos ser dominados por você? Outro dia José também sonhou que o sol, a lua e 11 estrelas também se curvavam diante dele. E os irmãos criaram mais raiva ainda. E sabe o que foi que os irmãos fizeram? Nós sabemos essa história, né? É só para a gente ter uma ideia como é que acontecem as mudanças nas nossas vidas, os reviravoltas. José era um sonhador. E agora os irmãos com raiva, com inveja, né? Vendeu José para ser escravo. José agora não é mais um sonhador, José agora não é mais um filho amado. José agora foi excluído ali do seio da família. José foi vendido como escravo. José agora vai ser escravo. E José, chegando ali na casa do mordomo, como escravo, ele foi trabalhar de mordomo. Ele agora passou a ser mordomo, uma pessoa de confiança da casa de Potifar. Então ele era um filho amado, passou a ser um sonhador, passou a ser um escravo e agora era mordomo ali na casa de Potifar. Depois, com o tempo, mesmo ali sendo mordomo, José agora passou a ser um prisioneiro, porque a mulher de Potifar levantou uma calúnia contra ele. E aí José agora passou a ser um prisioneiro. E depois que ele passa um tempo ali na cadeia, José sai e agora vai ser administrador. Administrador das coisas que Potifar colocou nas mãos dele. Ele agora vai administrar 7 anos de fartura e 7 anos de seca. José era prisioneiro, agora é um administrador. E mais um pouquinho adiante, José agora passa a ser governador.
governador, sim. Começou, a gente viu o reviravolta, as maneiras que José começou a viver. Ele vivia como o filho amado de Jacó, era o filho amado. Depois ele passou a ser um sonhador. Depois ele foi vendido como escravo. Depois ele foi mordomo de Potifar. Depois foi preso, viveu como prisioneiro. Depois de administrador e em seguida governador. Será que não já aconteceu na nossa vida? A gente sonha de fazer uma coisa, às vezes nós nem sonhamos e de repente as coisas acontecem. As circunstâncias da vida acontecem para a gente mudar de planos. Às vezes você está tão bem em determinado lugar e acontece algo. Acontece algo. Você pode causar inveja a alguém, alguém pode querer expulsar você, onde você está causando inveja. Foi isso que aconteceu na história de José. José causou inveja aos seus irmãos, contando os sonhos dele. José foi vendido como escravo. José foi caluniado. E quando nós somos caluniados, qual é a nossa reação, né? É difícil aguentar, suportar, admitir ser caluniado. Mas o amor de Deus que tem dentro de nós é bem maior. José suportou a calúnia. José suportou a calúnia. José suportou a exclusão que houve dos seus irmãos. Tudo isso porque Deus tinha um plano para ele. E depois que José é caluniado, é preso, passa um tempo prisioneiro. Depois sai, vai ser administrador. E depois o governador. E aí vem aquela história do sonhador. Que José, como governador, ele ajuda os seus irmãos, ele ajuda seu pai. Sabe por quê? Porque aqueles sonhos que José tinha, ele não sabia o porquê, como era que ia acontecer. Mas José disse, olha, eu sonhei que o sol, a lua e 11 estrelas se curvava diante de mim. Agora está aí, José como governador, uma fome que houve ali naquela região. Os irmãos de José estavam passando necessidade. E José ajudou, José perdoou, José trouxe agora a sua família para perto dele. José tinha sobrinhos, cunhados, muitas pessoas que ele não conhecia. E José agora trouxe toda a família para perto dele. Então, olha a mudança que houve na vida de José. Pode acontecer na nossa vida. De repente nós mudamos os nossos planos, porque Deus é quem muda. Às vezes você pode fazer uma faculdade em determinada profissão, termina e tudo, feliz da vida, e de repente vê que não é aquilo realmente que Deus quer para você. Deus quer algo melhor. Então nós às vezes mudamos de um lugar para outro, porque é Deus quem faz isso. Se lembra da história de Abraão? Abraão, quando tinha 75 anos, que Deus disse assim, Abraão, sai da terra da sua parentela, dos seus pais. 75 anos, teve que mudar agora de vida. Então José, ele mudou a sua vida várias vezes. De filho amado, a sonhador, a escravo, a mordomo, a prisioneiro, a administrador e governador. Porque quem nasce para ser governador, vai ser governador. Não vai morrer como um escravo. Que Deus nos abençoe, que nós possamos lidar com as situações que aparecem em nossas vidas, seja qual for a situação, uma crise financeira, qualquer situação no lado profissional, na enfermidade, o que acontecer em nossas vidas, devemos estar preparados, porque Deus sabe todas as coisas. Amanhã nós estaremos aqui mais uma vez, trazendo uma mensagem vinda de Deus para os nossos corações. Que Deus te abençoe. E o povo de Deus diz... Amém e amém.